Irmãos, eu saúdo vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele continue abençoando a vida de cada um de nós. Esta mensagem é uma oportunidade para que aquele que anda cansado, para aquele que anda desanimado, para aquele que anda se sentindo enfraquecido, seja fortalecido, seja renovado na graça, na presença e na esperança do nosso Senhor Jesus. Todos temos passado por dias de muitas tribulações, dias de adversidades, há um tempo muito difícil, uma angústia que muitas vezes, como nós falamos na semana passada, até quando Deus nós iremos permanecer dessa forma, dessa maneira. Mas eu gostaria de ler com vocês o texto de Lucas capítulo 13, versos 10 até o verso de número 17, e nesta mensagem, no texto onde ele cura, Jesus cura uma mulher enferma, eu trago o tema Jesus Cristo te cura. Então, se você está precisando de cura espiritual, física, emocional, essa mensagem é para você. O texto de Lucas nos diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. É muita verdade, como eu já disse, né? Todos nós estamos enfrentando muitas adversidades, questões que são dentro da nossa família e questões que todo mundo tem vivido, como essa pandemia. Mas esse texto, meus irmãos, nós precisamos lembrar aqui e acalmar o nosso coração com a verdade de que Jesus é aquele que entra na nossa vida e nos cura física e espiritualmente, nos cura de qualquer enfermidade, tem capacidade, tem poder e autoridade para isso. Ele, assim como fez na vida dessa mulher, ele pode fazer nas nossas. Vamos ver isso? Vamos olhar para o texto e aprender algumas lições. Eu quero deixar algumas lições aqui para a nossa meditação. A primeira lição que esse texto nos dá é que Jesus promove cura espiritual. Olha lá no verso 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. O texto diz, e veio ali uma mulher, ou seja, parece pelo texto que ela entra na sinagoga enquanto Jesus estava ensinando. Era uma mulher com uma condição de vida lamentável. Essa expressão que o texto dá para nós, possessa de um espírito de enfermidade, favorece aqui a sugestão de fato que ela estava sob influência demoníaca. E muitas pessoas hoje ainda vivem debaixo dessa possessão demoníaca. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da vida, como é o caso da igreja, né, de nós que temos a graça do Senhor, fomos feitos novas criaturas, a Bíblia nos diz isso, nós somos dele, o Senhor não tem nos deixado de lado e Satanás não tem autoridade para tocar nas nossas vidas, mas muitas pessoas andam aí entregues e controladas, totalmente controladas pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. Interessante, tratando deste texto, o que o pastor Itamir Neves comenta sobre essa passagem. Eu queria ler um texto dele comentando esse texto de Lucas. Ele diz o seguinte: Jesus continuou o caminho para Jerusalém. Essa grande cidade era a capital, o centro do poder econômico, político e religioso do povo. E Jesus seguia confrontando cada vez mais a religião fria, rotineira e opressora, que era incapaz de libertar e alegrar o coração do verdadeiro adorador. Jesus sempre pregou que, embora o reino de Deus fizesse exigências de arrependimento e fé nele, a mensagem do reino tirava o fardo das costas do ser humano.
E com esse pano de fundo aconteceu o livramento dessa mulher que era atormentada por um demônio que a mantinha encurvada há 18 anos. Ela era um símbolo do próprio povo que vivia carregado e se esmagava sob o fardo da religiosidade dos escribas e fariseus. E aqui, quando o pastor Itamir ele coloca essa questão, de fato Jesus dos evangelhos ele confronta uma religião fria, uma religião rotineira, uma religião opressora que é incapaz de libertar e alegrar o coração do verdadeiro adorador. Jesus ele entra na nossa vida e ele traz para nós essa liberdade. Meus irmãos, liberdade em Cristo não é ausência de dificuldades na vida. Ele mesmo diz que no mundo passaríamos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então, como que a gente faz num momento desse para alegrar o coração mais uma vez? A gente precisa lembrar de que, de fato, quando Jesus Cristo entrou na sua vida, ele te liberta da depressão demoníaca, vamos chamar assim. Ele te liberta da opressão que Satanás traz. Depressão é uma doença e muitos cristãos passam por momentos assim. Mas talvez a melhor palavra nem fosse essa. A melhor palavra seja opressão, a opressão demoníaca, que muitas vezes se levanta sobre as pessoas. Satanás não tem autoridade para usar assim na tua vida. E muitas vezes a gente fica pensando que isso está acontecendo. Mas se você tem a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não é oprimido pelo diabo, no sentido de ser controlado. O diabo ele sempre tenta nos afastar de Deus, mas ele não tem poder sobre nós. Jesus cura a nossa vida espiritual. Jesus entra na nossa vida e ele transforma toda a área da nossa existência, em primeiro lugar a nossa espiritualidade. A enfermidade daquela mulher, o texto deixa bem claro para nós, era de origem espiritual, segundo aqui as palavras de Jesus. A mulher estava, olha lá o verso 11, possessa de um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade, um espírito maligno estava possuindo aquela mulher, a quem Satanás trazia presa. Ele vai deixar depois, claro, no verso 16. E mesmo sendo uma mulher oprimida, Jesus disse que ela era uma filha de Abraão. E alguém temente a Deus e uma pessoa de fé. Talvez faltasse àquela mulher a convicção de quem era Jesus Cristo, e Jesus está ali. E aquela mulher de alguma maneira fica sabendo que ele estava na sinagoga e entra procurando ver o Filho de Deus. Jesus, meus irmãos, quer libertar a sua vida espiritualmente de tudo aquilo que não é de Deus. Olha lá João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, para uma pessoa que está passando por um momento de lutas, é muito bom, alegra o coração saber que Jesus nos cura espiritualmente, que de fato ele já nos curou. Na verdade, acontece que quando a gente está num momento depressivo da vida, quando a gente está num momento muito triste, nós pensamos que Satanás está ali no controle das coisas. Muitas pessoas dão muito mais ênfase ao diabo do que a Deus, como se o diabo fosse mais grande, se ele fosse mais poderoso do que Deus. Mais grande não, maior, Mas você entendeu o que eu quis dizer. Mas muitas pessoas dão muito mais ênfase a ele. E a gente precisa olhar para o Senhor que está no controle de todas as coisas. Mas se em primeiro lugar Jesus ele promove cura espiritual, em segundo lugar ele promove cura física na vida daquela mulher. Talvez o seu problema não seja algo no sentido de pensar que você emocionalmente e espiritualmente você está longe de Deus. Espiritualmente, eu não tenho vida. Na verdade, quem quer que a gente entenda assim é aquele que é o enganador, é Satanás. Mas talvez o seu problema não seja tanto esse, mas seja um problema de cura física. Olha do verso 11 até o verso 13. Nós já lemos o 11 no primeiro ponto, mas ele traz também a conotação da cura física. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, como nós já vimos, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Isso em um grau tão grande que a mulher estava ali num período de 18 anos. Isso é repetido no verso 16. Há 18 anos ela vinha padecendo de uma enfermidade que o texto nos dá a entender que era espondilose deformante. O que é isso? Uma doença
na coluna vertebral em humanos e outros vertebrados, né? Ocorre quando os discos invertebrais começam a degenerar, levando à formação de esporões ósseos ou pontes ao redor do disco e nas articulações da coluna vertebral próximas, né? Ou seja, essa mulher andava encurvada, né, há 18 anos, muito provavelmente com dores, muito provavelmente com uma tristeza pela situação que ela estava enfrentando. Essa doença significava que os ossos da coluna dela haviam se fundido numa massa rígida e que ela estava encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Olha que situação. A enfermidade dela deveria também ser muito dolorosa, como eu já disse aqui, como geralmente ocorre em pessoas com essa deficiência. E embora Jesus, aí é que é muito legal e muito bonito da gente ver, embora ele estivesse ali neste momento, nessa ocasião, ativamente ocupado no ensino, a entrada daquela mulher não o atrapalha, ao contrário, né, ele vê uma grande oportunidade de trazer vida e cura e salvação para aquela mulher. E a gente ainda pode acrescentar algo, também uma oportunidade para mostrar que tipo de atividades era lícita e própria no sábado. Jesus vai enfrentar essa dificuldade, a gente vai ver no ponto seguinte ainda. Agora, vamos olhar para a mulher um pouco. Olha a ação da mulher, imagine a cena. Ao ouvir que Jesus entrava na sinagoga, ela foi lá. Talvez a notícia sobre Jesus e o seu ensino na sinagoga havia sido recente, ela acabou de saber que Jesus estava ali. Tendo chegado, ela se põe ali na parte de trás, ela entra, né, envergonhada, ali fica num canto, sem esperar que as pessoas anotassem, né? Naturalmente se assenta ali perto das mulheres, as mulheres ficavam mais para trás, né? Coisas da época. Mas Jesus, ele estava, por um lado, ativamente atarefado na sua tarefa de trazer a palavra, mas ele percebe o que está acontecendo. O coração dele se comove, né, em relação àquela mulher. E amorosamente ele chama ela à frente. Então, com palavras firmes, ele dirige a seguinte expressão para aquela mulher: mulher, você está livre da sua enfermidade. E ele coloca as mãos sobre ela, exerce o seu poder de cura e imediatamente aquela mulher é curada. Imediata, completa e permanentemente curada. Diante de todas as pessoas, de toda a congregação que estava ali. Ela agora fica de pé, né? O texto vai dizer para nós que ela fica ali glorificando a Deus. Ela compreende de fato que ela foi curada pelo poder de Deus, não pelo poder de Satanás ou algum dos seus subordinados. Poder operado por meio de Jesus. E ela então foi libertada não só da sua aflição física, mas também libertada de Satanás. Isso fica claro quando a gente lê o verso 16. Em uma situação como essa, espera-se que os olhos se encham de água, de alegria, de toda a assembleia ali olhando para essa situação. Mas o texto traz para nós a verdade, a realidade de que outras pessoas não tinham o foco somente na salvação daquela mulher. E aí a gente aprende a terceira lição que eu gostaria de trazer, e uma lição muito importante para nós aplicarmos na nossa vida. Tem muita gente hoje duvidando do poder de Jesus Cristo, e as pessoas não dizem isso abertamente, mas elas agem de forma a dar a entender isso. Por quê? Porque a crise está tão grande, e parece que ela é tão grande que nem Deus pode mudar. Agora, a terceira lição que esse texto nos traz é que crises terrenas não impedem a cura de Jesus. Dificuldades terrenas, o fato de Jesus se deparar com uma situação que vai ser difícil para ele, isso não impede a ação milagrosa dele nas nossas vidas. Olha lá, verso 14 a 16. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, olha a resposta de Jesus: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Meus irmãos, a atitude de Jesus em curar aquela mulher causou a ele diretamente problema com os religiosos da época. Será que ele não sabia disso? Sabia. Mas ele estava mais preocupado com a salvação, com a vida,
com a paz no coração daquela mulher do que com o que os religiosos da época iriam pensar. Agora, se a gente já olhou para a atitude da mulher, né, em se achegar, em saber da notícia de que Jesus estava ali ou procurar, depois que Jesus ele a cura, vamos ver aqui algumas atitudes do chefe da sinagoga. Em primeiro lugar, ele era responsável. Quem que era o chefe da sinagoga? Ele era responsável pela manutenção da ordem do culto e da seleção de quem deveria fazer as funções, como dirigir a oração, como fazer a leitura e a pregação. Provavelmente ele era o presidente da junta local dos anciãos, que tinham a responsabilidade sobre a sinagoga. Em segundo lugar, ele estava indignado. Por que ele estava indignado? Talvez porque a autoridade dele tivesse sido colocada à prova ou tivesse mesmo sido atropelada. Julgando apenas por aquilo que ele disse, a gente poderia concluir que a sua ira resultou do fato de que, como ele o via, o sábado havia sido profanado. Ele devia ter imaginado que o homem foi feito para o sábado. E Jesus ele diz que o principal não é o sábado, o principal é o homem. Em terceiro lugar, o líder respondeu, ou seja, ele reagiu, né, à situação ali. Ele não se contentou em ficar quieto, ele precisou intervir. Quarto lugar, ele na verdade era um hipócrita, pois embora ele estivesse irado com Jesus, ele critica a multidão. Provavelmente faltava coragem para ele para atacar Jesus pessoalmente. E em quinto lugar, ele interpretou mal o mandamento divino sobre o sábado, né? Por certo, ele estava literalmente certo quando ele disse: há 6 dias nos quais se deve trabalhar. A gente pode ver isso em Êxodo 20, versos 9 e 10, Deuteronômio 5:13. Mas evidentemente ele deixou passar por alto passagens interpretativas outras, como Gênesis, Isaías 58, Miqueias 6:8. Por exemplo, Gênesis 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus abençoou o dia 7º e o santificou. E Jesus ali, de fato, é o próprio Deus. Aqueles homens não percebiam. E aquilo que Deus manda fazer, aquilo que Deus faz é santo. Portanto, aquilo que Jesus estava fazendo era santo. Mas a religiosidade, a falta de fé daqueles homens, daqueles líderes religiosos em Cristo Jesus, né, resultou nesse entendimento equivocado de passagens como essa e outras. Por exemplo, tem o texto lá de Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus se fez homem e habitou na terra. Aquelas pessoas não haviam entendido, mas Lucas deixa bem claro para nós que aquela mulher entendeu. Ela entendeu que ela foi curada pelo poder de Deus, que ela havia sido libertada do cativeiro de Satanás, e não por obra da sorte ou do acaso, pelas palavras de Jesus. Jesus olhou para aquela mulher, teve misericórdia. Eu tenho comigo a convicção de que aquela mulher olhou para Jesus e viu que de fato enxergou ali quem ele era o próprio Messias esperado que o povo tanto aguardava. Ele estava ali na frente e ele estava trazendo cura para ela. Aquela mulher teve fé em Jesus, ao passo que os entendidos, os religiosos, não tiveram. Então, meus irmãos, quando a gente vê esse terceiro ponto, a gente precisa descansar o nosso coração, porque crises terrenas não impedem a cura de Jesus. Ele sabia que aqueles homens, principalmente o líder da sinagoga, uma pessoa influente, uma pessoa respeitada, ele sabia que causaria ali um certo problema, um certo transtorno para ele realizar a cura ali em dia de sábado. Mas ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da história. É o Senhor da vida daquela mulher, é o Senhor das nossas. Então não pense que as dificuldades que você enfrenta são tão grandes que Deus não pode dar um jeito disso. Deus pode. E se Ele permite você ainda passar por isso, tenha a convicção, tenha a certeza de que algo Ele quer ensinar para você. Talvez, aqui eu não vou dizer que é isso, mas pode ser que seja, na sua história, na sua vida, Ele pode estar querendo te ensinar o seguinte: você precisa depender mais de mim e menos de você. Isso já aconteceu comigo, muitas vezes eu sinto isso na minha vida, por isso que eu compartilho com você. Agora, caminhando no texto, nós vemos mais uma lição, a última lição
que esse texto traz para nós. As curas realizadas por Jesus glorificam a Deus. Glorificam ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Verso 17. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O argumento de Cristo ele foi tão esmagador e tão eficaz ali na sua repreensão que todos os adversários, o líder da sinagoga e aqueles que tomaram partido do líder da sinagoga, eles ficaram em silêncio, eles foram silenciados e se curvaram, né, de vergonha. E aí, mais uma vez, a gente precisa entender que o texto também vai dizer o seguinte, que ao mesmo tempo, né, enquanto a liderança religiosa ficou envergonhada, Lucas registra que pessoas que estavam ali, o povo em geral, ele continuava a se alegrar. E isso não só por causa desse assombroso milagre, mas por todas as obras gloriosas que Jesus havia e estava ali no meio deles realizando. Mais uma vez fazendo uso aqui o apoio do pastor Itamir Souza, comentando sobre esse verso, ele diz assim: Jesus, com suas palavras, fez com que aqueles religiosos ficassem envergonhados. Mas felizmente Lucas nos mostra que muitos se alegraram pelos gloriosos feitos que Jesus realizou. Certamente os religiosos alimentaram ainda mais ódio por Jesus, mas a pergunta que devemos fazer é bem profunda. Será que os que se alegraram com o milagre e as palavras do Senhor receberam Jesus no coração como Salvador? Olha que pergunta interessante. Será que aquele povo que se alegrou, estava se alegrando com os milagres, o receberam, né, da pessoa do Senhor Jesus como seu Salvador? Na verdade, pastor Itamir continua, muitos gostam das obras de Jesus, alegram-se com os cristãos, mas não abrem o coração para que ele os liberte de um mal que é tão grande quanto daquela pobre mulher, o mal do pecado e da escravidão de Satanás. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou ainda está preso pelo peso da religiosidade falsa ou pelo poder demoníaco do pecado? Saiba que Jesus pode e quer libertá-lo, receba-o em sua vida. O pastor Itamir termina. Então, eu trago também para você essa reflexão. Você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Se você responde que sim, se você tem convicção que sim, meus irmãos, a gente precisa entender o seguinte: Jesus Cristo nos convida a descansar nele. Ele pode curar as nossas enfermidades. O que cabe a mim e cabe a você é ter fé. Tá difícil? Tá difícil. Mas Jesus já promoveu cura espiritual para nós. Paulo vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele, Jesus. Ele já curou aquela ferida mortal que pode nos matar. Por quê? Porque a morte não é o ponto final da nossa história. Porque quando a gente lida com morte, existe pelo menos em 3 aspectos: morte física, espiritual e eterna. A morte física pode acontecer conosco, espiritual e eterna não, porque nós estamos em Cristo. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Porque pela graça nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a bênção da vida eterna. Leia lá João 3,16. Então, que você, na oportunidade em que você assiste esse vídeo, que você descanse no Jesus Cristo que te liberta, no Jesus Cristo que te cura, no Jesus Cristo que te restaura. Tá difícil? Mas lembra do terceiro ponto, né? As dificuldades terrenas, dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, não são um impedimento para a cura que Jesus quer operar na tua vida. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma vez a gente poder compartilhar da tua palavra. E obrigado, Pai, por este tema que o Senhor nos trouxe, o Jesus que nos cura espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. O Jesus, ó Pai, que nos reconecta com o Senhor, Deus. O Jesus que nos reconecta com a eternidade, Pai. O Jesus que levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. O Jesus que morreu na cruz do Calvário como nosso substituto ali, para que tivéssemos vida, para que fôssemos de fato mais do que vencedores nele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça a vida de cada um de nós, nos dando fé, nos dando a convicção de que o Senhor está conosco, restaurando em nós a paz, restaurando em nós
a alegria de viver, restaurando em nós a alegria de fazer parte da tua igreja. Toca no coração daqueles, ó Pai, que nem irão ouvir esta mensagem, porque passarão mais um domingo entristecidos pelo fato das dificuldades que têm enfrentado, mas de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor, ó Pai, alcance mente e coração de cada um deles e os restaure e os traga para a honra e glória do Senhor na presença da igreja. Nós te louvamos e oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Jesus Cristo te cura, te restaura e Ele quer fazer isso com você. Abra-se diante dEle, né? Renda-se a Ele, entregue a Ele para a obra que Ele tem a realizar na tua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.